Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Para abrirmos a Palavra de Deus, convido a todos para uma palavra de oração. Senhor Deus, te agradecemos por mais essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra e de podermos estudar. Dirija-nos a Tua bênção através do Teu Santo Espírito, para a plena compreensão da mensagem que Tu tens para cada um de nós. Prepare-nos para o Teu reino, é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Hoje, a lição 6 deste último trimestre de 2015, analisaremos atos simbólicos. O tema principal em Romanos capítulo 9, verso 21, é uma pergunta. Não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso de honra e outro para desonra? Pergunta curiosa, né? O oleiro pode ou não pode? Tem ou não tem essa liberdade de fazer um vaso para a honra e outro para a desonra com o mesmo barro? Ele fez um, por acaso ele pode não fazer o outro? Só que essa simbologia toda é voltada para tirar aplicações significativas para as nossas vidas, na relação nossa para com Deus e para com os nossos semelhantes. No segundo tema, a verdade em símbolos. Ao observar Gênesis capítulo 4, verso 3 ao 7, ali de cara, já no início das Escrituras Sagradas, podemos observar dois irmãos, Caim e Abel, com dois altares, um para a honra e um para a desonra. Qual foi o altar usado para a honra? Aquilo que Deus pediu. E qual foi o altar usado para a desonra? Aquilo que Deus não pediu. O que Deus pediu? Sacrifício de cordeiro sobre o altar. Abel foi lá e fez o que Deus pediu e teve a bênção de Deus. Caim, de forma cômoda, pegou das frutas, trouxe uma quantidade, colocou sobre o altar e serviu a Deus do jeito que ele achava que estava certo e não do jeito que Deus pediu. Deus, portanto, não aceitou a oferta de Caim. Essa lição nos mostra que um outro personagem que também procurou não só influenciar mal com seu mau exemplo e sua má conduta outras pessoas, mas de uma forma contundente provocava não só a Deus, mas como levou as pessoas ao seu redor a provocar também a serpente. E por isso a serpente se tornou símbolo, uma marca indiscutível do pecado na história da palavra de Deus e na história do pecado. Foi mesmo por isso que lá em Números capítulo 21, verso 4 ao 9, aconteceu uma das mais polêmicas manifestações de Deus na relação com o seu povo. Quando na praga das serpentes, os servos de Deus, Moisés e Arão, clamaram ao Senhor, intercederam ao Senhor, para que afastasse aquela praga do povo das serpentes abrasadoras, Deus pede que Moisés fizesse uma serpente de metal, de bronze, colocasse numa haste ao deserto, e que todo mundo ao olhar para aquela serpente seria curado. Ora, se a serpente era o símbolo do pecado,
como que Deus pede Moisés para fazer aquilo? Se já tinha orientado eles desde a saída do Egito, que o cordeiro era o símbolo do cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, e não a serpente. E como agora pedir para que colocasse uma serpente na haste? Que significado duro seria este? Pois bem, os sábios da humanidade, naqueles dias até os dias de Cristo, ficaram engasgados com essa manifestação, tentando deslindar, investigar, entender, analisar o sentido desta mensagem. Um dia, no Evangelho de João, no capítulo 3, entre o verso 14 e o verso 16, nós temos aí uma coluna dorsal do diálogo de Cristo com Nicodemos, aonde ele toca nessa melindra com o próprio Nicodemos e diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem também será levantado da terra e atrairá todos a ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, meus amados irmãos, lá no Evangelho de João, capítulo 12, verso 32, ele repete essa alusão da mesma forma. O que ele quis dizer com isso? Cristo não morreu a morte comum. Ele morreu a morte eterna. A morte que a serpente vai morrer um dia e jamais levantará da sepultura. A morte que o diabo um dia vai morrer e jamais ressuscitará. Sabemos que o diabo e seus anjos estão vivos. Muitos ímpios estão vivos. Mas um dia, de uma só vez, vai acontecer o que de fato é morte no sentido bíblico, no sentido absoluto, que é a morte eterna. Porque para Deus tudo é absoluto, é eterno, ou vida ou morte. O que está acontecendo conosco, de não gozarmos abertamente da vida eterna e passarmos por uma experiência estranha, chamada sono da morte, é algo muito interessante, até mesmo para entender o equilíbrio da habitação desse planeta. Porque esse planeta se tornou o centro do universo, não de direção, mas uma prisão onde todos os que foram banidos da eternidade, que não têm mais participação no reino eterno, vivem. E aqui neste mundo, ele enviou o seu filho, o Cordeiro, para subir na haste, no Calvário, e pagar o preço para resgatar quem quer que seja que veio para este mundo um dia e que não tenha pecado contra o Espírito Santo, como foi o caso do diabo e muitos outros que pecaram contra o Espírito Santo e não tem mais oportunidade. E quantos estão por aí nessa mesma condição? Enquanto temos o desejo de ser salvo, cremos no Senhor e buscamos servi-lo em espírito e em verdade, nós estamos em linha aberta, debaixo da graça, para recebermos essa dádiva, de podermos retornarmos à forma absoluta, original que fomos criada, vida eterna. Só que a chave é o sacrifício de Cristo. Temos que aceitá-lo, tomar a nossa própria cruz e seguir rumo ao céu. E não adianta querer cortar pedaço nessa cruz, porque quando chegar no grande abismo, se cortar pedaço poderá faltar para chegar do outro lado. Cada um escolhe a sua cruz e tem que carregá-la. E confiar em Cristo, que Ele nos auxiliará em toda a jornada e nos conduzirá ao pódio da vitória, da salvação individual para cada um. Essa morte da serpente
representada também em Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz que ele foi o primogênito dos mortos, ou seja, foi o único, o primeiro a morrer no universo, de fato, a morte. Por isso ele pagou o nosso preço. E ele só ressuscitou porque não tinha pecado. Este é o grande significado que ficou demonstrado lá em Números, no capítulo 21, do verso 4 ao 9. E esclarecido no Evangelho de João, no diálogo com Nicodemos. A verdade em símbolos. O barro do oleiro. Terceiro tema. De cara, é bastante interessante Deus usar essa ilustração do barro, porque em Gênesis capítulo 2, verso 7, tem uma afirmativa clara de que fomos formados de barro pelo oleiro eterno, pelo Criador do universo. Se a nossa origem é essa, é a forma divina atuada no barro para dar origem a mim e a você, nos trazermos à existência, é bastante sensato as ilustrações de barro e de oleiro para o profeta Jeremias e os seus contemporâneos, que se estenderia até os nossos dias, lições extremamente aplicativas. Jeremias capítulo 18, verso 1 ao 10, Deus chama Jeremias num paralelo criacionista fantástico e inigualável. O vaso é o resultado do barro preparado e da arte do oleiro e não tem vida própria. Preste bem atenção nisso. Não tem vida própria. Não adianta o barro querer conversar ou o vaso querer conversar. São matérias inanimadas que só teria sentido com o fôlego da vida delas. Do contrário, não tem o menor sentido qualquer forma de ilusão deste gênero. O Criador é o nosso oleiro e nós somos o barro incondicional em suas mãos. Paulo, inspirado em Jeremias e Isaías, refletiu as mesmas ideias simbolizadas para o barro e para o oleiro, tirando lições para nós, para os nossos dias, para as nossas vidas. Nós sabemos que desse mesmo barro, os oleiros humanos, os oleiros pecadores, faziam vasos para honra e para desonra, faziam imagem de esculturas, não só de barro, mas de madeira, de ferro, de tudo quanto há, com imagens de todo o céu, de astros, estrelas, etc., no objetivo de adoração, transmitindo politeísmo, ou muitos dando a ideia monista de ser deuses em si mesmos, e o povo se arrastava nesse ridículo nos dias de Jeremias, como aconteceu antes e continua acontecendo até hoje, de formas idólatras de adorações que não têm o menor fundamento, pura rebeldia, pura ignorância, seja voluntária ou involuntária. E todo esse material adorado virará pó, irá desmanchar, será destruído, como seus adoradores que conscientemente continuam insistindo nas mesmas formas, nas mesmas músicas de adoração. O quarto tema, a degeneração de uma nação. Aqui nós vimos, de uma maneira mais incisiva, o que esse povo mergulhou. Mas mergulhou tão fundo na apostasia e na idolatria, que a idolatria era uma forma absurda de identificação desse povo. Desse povo que um dia foi guiado pelo Deus eterno, pelo Deus do universo, o Criador do universo, fazendo grandes milagres e sinais. Agora eles buscavam se identificarem
de formas idólatras, se igualando a outras nações que não tinham a instrução que eles tinham. Ao estudar Jeremias capítulo 19, do verso 4, o verso 5, eu incluiria aqui no estudo de hoje o verso 9 também. Nós podemos observar que é uma visão extensiva do ranço pecaminoso do povo de Deus. E que não muito diferente dos mesmos em Laodiceia nos nossos dias. Coisas como o despeito, o preconceito, a inveja, que são formas espirituais, inclusive, de canibalismo social e religioso. Canibalismo esse que, de forma literal, não nessa invasão, que não conhecemos relatos históricos que isso acontecesse, mas quando essa Jerusalém fosse destruída novamente no ano 70 da era cristã, o verso 9 de Jeremias, capítulo 19, diz que o povo chegaria a praticar o canibalismo pela pressão, pela fome, o desespero consequente da invasão lá no futuro. O tanto que a onisciência de Deus foi extensiva e contundente nesse ponto, de mostrar que a situação que se tornou aquele povo de Israel foi tão perdida que não teve mais conserto. O Filho do Deus viria para que eram seus, e os céus não o desejariam, não o aceitariam, o conduziriam ao Calvário, o entregariam à morte eterna. Ainda tentariam colocar lacre de pedra, a liderança da igreja. Amados, não foi só Jeremias que estudou e pelejou com esse povo. Veja que lá no cativeiro babilônico, outros profetas como Daniel e Ezequiel pelejaram com eles lá também, para preparar eles lá, para ver se eles, ao voltarem de volta após o cativeiro, não só se tornassem pessoas melhores lá, mas depois, quando voltassem. Se você observar 5 anos antes da última deportação, que foi quando Nabucodonosor destruiu então Babilônia, 5 anos antes. Olha Ezequiel capítulo 8 e analisa o capítulo todo para você ver. Ali nós vimos de cara que no dia 5 de setembro do ano 591 a.C., 5 anos exatamente antes da destruição de Jerusalém, o profeta Ezequiel foi pego pela trancinha, colocado dentro de um querubim e levado 1.650 quilômetros de distância, que era a distância que tinha lá de Babilônia até Jerusalém. Ninguém estava vendo ele lá no templo, mas ele, o profeta, estava vendo todo mundo e narrando, conforme a ordem de Deus, o que ele estava vendo lá. E Deus mostrando para o profeta Ezequiel por que ia deixar destruir o templo e a cidade. Porque eles estavam adorando, fazendo imagens, escultura, aos astros solares, a deuses pagãos, coisas que não existem, adorando o Deus Tammuz, o Deus Sol. E por isso, eles estavam provocando a ira do Deus Santo, do Deus Eterno, ridicularizando toda uma relação e dificultando ao Senhor o cumprimento da promessa feita aos ancestrais deles, aos nossos ancestrais. Ezequiel foi e voltou, pai bola, rapidão, num querubim desses, sem ninguém notar a falta dele lá em Babilônia, e ninguém notou a presença dele em Jerusalém. Arrebatado, entende, né? E voltou para lá, de boa, tranquilo, e continuou os seus relatos. Da mesma forma, ao entrarmos no quinto tempo, podemos perceber agora, quebrando a botija. Aqui, ao estudar Jeremias, capítulo 19, agora do verso 1 ao 15, temos uma extensão bem mais clara sobre as advertências de Deus para Judá, através do profeta Jeremias. A ideia principal de Jeremias 19 é fazer um vaso novo. É mais lógico e mais sensato essa ideia.
do que pegar cacos de vaso tortuosos, quebrados, espatifados, oriundos de barro de má qualidade, porque não teve o contato com as mãos do oleiro eterno, não passou nas mãos do Senhor, não se rendeu às mãos do Senhor. Por isso deu barro de má qualidade, um produto acabado, um produto final tortuoso, que só serviu para ser jogado fora, quebrado e pisado pelos homens. Depois de seco, o vaso, que conserto terá isso? Para que servirá isso? Deus pelejou o tempo todo enquanto eles estavam na condição de barro, enquanto Jerusalém não teria sido destruída ainda. Pelejou com Ezequiel, pelejou com Jeremias, para ver se havia alguma forma de apelo que chamasse a atenção desses rebeldes. Nada adiantou. Jerusalém acabou sendo destruído. E o pior, a apostasia estava tão grande, tanto daqueles que estavam lá, na última deportação, que foram mortos ao fio da espada, os poucos que vieram, deportados, vieram numa situação terrível. E os que estavam de cá também, pouquíssimos escaparam, como Daniel e seus companheiros, Ezequiel, dentre outros poucos. Sabe, irmãos, a situação era tão terrível que quando terminou o cativeiro, eles ficaram 70 anos no cativeiro e levaram mais 80 para definitivamente voltarem para a terra deles, que era a terra prometida. Sempre foi. Mais 80 anos. Pense nisso. Por que isso? E quando voltaram, ao invés de se preparar para receber o Messias, rejeitaram o Messias. Quando o Messias ali apareceu, foi rejeitado. Perceberam? Rebeldes são cacos de vaso tortos. O vaso torto e quebrado é extremamente trabalhoso, mais fácil se tornar um vaso novo. Para isso tem que ser um barro mole. Debaixo do livre-arbítrio, precisamos aceitar que Deus nos molde e nos faça um vaso novo e vaso de honra, e não vaso de desonra, como é o caso de vasos feitos por mãos de pecadores. Deixa o oleiro tomar conta, que ele dá jeito. Ele faz pedra virar barro. Ele escreve com ponteira de diamante em qualquer aço. E se permitir, faz o diamante virar barro. Ele é o Senhor. E é só isso que ele pede. Deixa ele tomar conta da nossa vida. E não tem nada que ele não dê jeito. Mas não endureça o vosso coração. Se ouvir a sua voz hoje, não endureçais o vosso coração, para não ser tarde demais. O cinto de linho. Sexto tema. Sabemos que, se observarmos em Êxodo 29, verso 5, esse cinto de linho era um acessório da roupa sacerdotal, da vestimenta dos sacerdotes. O primeiro ponto aqui a ser observado, ao analisar Jeremias 13, de 1 a 11, é que era para comprar. E Jeremias não ia conseguir de graça. Ele tinha que comprar. Agora imagine o tanto de história que tem só nesse primeiro ponto. Se a gente for analisar, o tanto de lição que tem para ser aplicada só nesse primeiro ponto. Se o profeta viveu essa vida que ele viveu rejeitado, de que esse homem trabalhava no centro do que os outros davam para ele? E o que ele recebia para o seu sustento, ele teve que tirar uma porção no estilo feudal, ir lá e trocar para exercer essa experiência. O que isso significa? A salvação não é de graça. Teve um preço. O Calvário. Cristo
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito, único da espécie, para salvar a mim e a você. Por isso, o significado, preço alto, para quem não tem nada, tirar do que tem na boca, para ir lá e comprar, para acontecer isso. Isso dá bem para entender o porquê que Cristo suou e chorou sangue no Getsemane. O segundo ponto aqui, foi orientado que ele não colocasse na água, de forma alguma, aquele cinto de pano. Por quê? Rebeldes que não queriam ser lavados, que preferiam a porcaria do pecado, eram pródigos que não queriam sair do chiqueiro, queriam continuar com a roupa suja, com o cabelo cheio de piolho, com a vida fétida. Para que serve isso? Mas aquele pano, aquele cinto de linho finíssimo, novinho, tinha que acumular toda essa sujeira e ir ao seu extremo. Qual é o extremo? O terceiro ponto, o Eufrates. Aqui agora, o texto bíblico nos revela que a ordem dada a Jeremias, que era para ele sair dali de Jerusalém, de Anatote, onde ele estava, pertinho de Jerusalém, e era para ir até o Eufrates. A Bíblia não revela em qual ponto do Eufrates. O Eufrates é um rio que até hoje, desde que ele foi criado lá no Gênesis, o terceiro dos 4 de Gênesis, dos 4 rios que entrava entrava um braço, um rio que entrava dentro do Jardim do Éden e se dividia em 4 braços. O terceiro braço era o Eufrates. O primeiro deles era o Nilo, com 6.853 quilômetros de extensão, pouco menor que o nosso Amazonas. O segundo era o Pison, que pelo significado do nome, grande difusão de água, cortava no centro da Arábia Saudita, aonde desapareceu com o dilúvio e ficou um deserto. Mas esse era o maior que tinha. O terceiro, então, o Eufrates, que está lá até hoje com o mesmo nome, com 2.700 quilômetros de extensão. E o Tigre, que corre em paralelo com ele, com 1.850 quilômetros de extensão. O Eufrates, ele nasce ao leste da Turquia, passa pela Síria, corta toda a região do Iraque, e lá embaixo, ao sudeste do Iraque, ele se junta com o Tigre, formando o Chateu Arad. Mas uma curiosidade, segundo alguns estudiosos, a idade do Chateu Arad é a mesma do dilúvio. Ou seja, 2.350 anos, mais ou menos, antes de Cristo. O Chateu Arad não foi criado. Esses rios, os 4 caíam distintamente no mar. Esses 2 se juntaram por ocasião do dilúvio, como consequência do dilúvio. E hoje os 2 caem juntos no Golfo Pérsico, por causa do Chateu Arad. Mas algumas curiosidades interessantes é que o Apocalipse, no capítulo 16, verso 12, mostra que esse Eufrates tem mais alguma coisa relacionada com a história do povo de Deus. A 6ª praga do Apocalipse será o secamento definitivo deste Eufrates, que aí está, envolvido com o desfecho do grande conflito entre o bem e o mal. Independente do ponto onde Deus queria que Jeremias atingisse, se era lá na Turquia, se era na Síria ou se era lá no Iraque, uma certeza nós temos: ele não encontrou com ninguém. Não houve contato com ninguém. Era Jeremias e Deus. Ele tinha que cumprir somente com a missão. Era para chegar lá no Eufrates, nesse lugar onde Deus pediu, que não temos revelação na Bíblia, e ele, numa região rochosa,
Ele cavaria, tiraria a terra, encontrar uma fenda de rocha, colocaria o cinto ali, cobria de terra e voltasse para Anatote. Daí, alguns dias, ele voltaria lá naquele mesmo lugar, desenterraria o cinto, para então tirar a aplicação para mostrar aos líderes. Até acredito que ele trouxe o cinto podre para mostrar para os líderes religiosos. Sabe, irmãos, eu não tenho a menor dúvida que Jeremias, para fazer não só uma viagem, mas 2 viagens, a qualquer distância do Eufrates, seja das mais curtas, que são centenas de quilômetros, as mais longas, que chegaria a 1.650 quilômetros de distância, e lá onde estavam os cativos, mesmo não tendo encontrado com ninguém lá na viagem, durante a viagem, ele foi, cumpriu com a experiência, trouxe de volta, foi 2 vezes, uma para colocar e outra para trazer de volta. Mas para mostrar que, independente da duração da viagem, o significado era impactante daquela experiência. O cinto que consagraria nossas vestimentas sacerdotais, aquelas vestes brancas da justiça de Cristo que nós devemos vestir, apodreceu por rebeldia, por rejeição, não presta para mais nada. E não tem como segurar essa veste branca de Cristo em nós sem esse cinto da consagração que nos une a Ele, da interação que nos mantém debaixo da graça dEle. Apodreceu. Com qualquer tecido de pano, de pele, de osso, de couro, o que quer que seja, ao ser sepultado debaixo da terra, vai apodrecer e não presta para mais nada. Apocalipse capítulo 3, verso 18, tem o mesmo conselho, em outras palavras, para o povo de Deus de hoje, para cobrir o nosso corpo com as vestes brancas de Cristo, para que a nossa nudez de tentar andar sozinho, sem Deus, é sair nu no meio do povo, é sair sem as vestes brancas de Apocalipse, é sair sem o cinto de Jeremias, aquele cinto que nos consagra, que nos vincula, que vincula essa veste, a justiça de Cristo, ao nosso corpo. A veste branca que cobre os nossos pecados, que simboliza o perdão de Deus, que nos restaura, nos deixa restaurados, prontos para a festa da boda do Cordeiro, nos deixa preparados para sermos abraçados pelo Pai, nos deixa em condições aptas de acessarmos de volta a eternidade. Por isso que Jesus disse que quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E quem crê em mim e estiver vivo, jamais morrerá. Viverá eternamente, e o sono da morte não é morte. Todos que já morreram, para Deus não morreu, estão dormindo. Um dia serão ressuscitados. Estão vivendo a vida eterna. Só não tiveram acesso ao reino eterno. Não mergulharam no desbloqueio da mente para voltar a ser como antigamente, anterior à queda. Mas todos serão desbloqueados um dia, como disse Paulo. Serão transformados. 1 Coríntios 15, 51 ao 53. Porque isso que hoje apodrece, não apodrecerá mais. E isso que é corruptível não será mais corruptível. Será incorruptível. Porque o barro aceitou o oleiro transformá-lo num vaso de honra, coberto pelas vestes de Cristo, as vestes brancas. E com aquele cinto da consagração divina, sacerdotal, nos vinculando ao sacrifício de Cristo e nos readmitindo ao seu reino, para todo sempre banir com a história do pecado e pecadores e podermos viver sem lágrimas, sem dores, sem pranto, num novo céu e numa nova terra, onde habita a verdadeira justiça. 7º tema: cegos
guias de cegos. O Grande Conflito, página 492, tem uma mensagem muito interessante. Para muitas mentes, a origem do pecado e a razão de sua existência são causa de grande perplexidade. Vêm na obra do mal, com seus terríveis resultados de miséria e desolação, e põem em dúvida como tudo isso possa existir sob o reinado de um ser que é infinito em sabedoria, poder e amor. Eis o mistério para o qual eles não encontram explicação e, em sua incerteza e dúvida, tornam-se cegos para verdades plenamente reveladas na palavra de Deus e essenciais à salvação. Não somente são cegos, mas são cegos guiando cegos. Todo aquele que não aceita se tornar um barro nas mãos do oleiro e aceitar a palavra viva do Deus vivo nos transformar e nos fazer uma Bíblia aberta, uma palavra aberta, lida e relida pelos homens. Que Deus nos abençoe e nos guarde. É o meu desejo e oração. Santo Deus, muito obrigado pela mensagem que Tu nos traz para nós em nossos dias, nos dando plena convicção do Teu carinho, do Teu amor por nós, da Tua misericórdia e no desejo de nos transformar e nos levar de volta ao Teu reino. Senhor Deus, perdoe nossos pecados, capacita-nos ao Teu serviço, ao Teu trabalho, à Tua missão, para que possamos cumprir com determinação e com zelo a missão que Tu nos tens confiado. Te pedimos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.